Conseguem me ver bem aí, ouvir bem? A apresentação está projetando aí para vocês? Tudo certinho, Alan. Pode começar, viu? Já está gravando. Certo, pessoal, pode deixar. Então, pessoal, dando seguimento aqui à apresentação, né, vamos com a segunda parte da discussão de alguns casos clínicos. Né? Bom, recapitulando o que a gente fez aqui até agora, segunda-feira nós discutimos 2 casos clínicos que foram referentes à raiva, né, na qual as meninas brilhantemente aí ministraram uma palestra muito boa para vocês a respeito desse assunto, né, e a outra discussão de caso clínico que teve na segunda-feira foi referente a uma síndrome cólica, que também foi ministrada aí de maneira brilhante pelos meninos, né, André, João Pedro e José Romo. E hoje, para finalizar o 11º ciclo de palestras em equídeos, nós vamos discutir mais um caso clínico. Né? A suspeita é evidente que eu não vou falar agora para não dar spoiler, mas vamos seguindo aqui. Então, recapitulando, temos aqui uma série de parâmetros que é importante de serem analisados, né? Os parâmetros vitais nas espécies, destacando aqui os equinos, que são as espécies que é o nosso foco de estudo aqui, né? Vocês podem observar no quadro a temperatura retal, tanto em jovens como em adultos. Nós temos aqui também a frequência cardíaca, que no caso dos equinos varia de 28 a 40 batimentos por minuto, e também a questão dos movimentos respiratórios dos equinos, que vai de 8 a 16 movimentos respiratórios por minuto. Porque é importante para a gente ter ciência, ter conhecimento a respeito, desses parâmetros. Porque no ato do atendimento clínico, é imprescindível que os parâmetros vitais eles sejam mensurados, né? Seja a frequência cardíaca, seja a frequência respiratória, motilidade intestinal. Então, é importante ter o conhecimento desses valores de referência justamente para poder conduzir ali um atendimento clínico de melhor qualidade e descobrir, enfim, o que é que está cometendo esse animal. Então, dando prosseguimento aqui à nossa apresentação, vamos discutir o caso clínico número 3. Foi atendido no HVU de grandes animais da Univassio um equino, macho, com 3 anos de idade, da raça Morgan, com 420 quilos, atleta de vaquejada. Ou seja, já de antemão, nós temos aqui na identificação do paciente algumas informações importantes e que irão nos ajudar no decorrer da discussão do caso clínico. Ou seja, a espécie do animal, que se trata de um equino, a idade, 3 anos, ou seja, relativamente é um animal bastante jovem, né? O peso desse animal, a massa corporal, perdão, desse animal, e também a função que esse animal exerce. Nesse caso específico aqui, é um atleta de vaquejada. Como também poderia exercer uma outra função, poderia ser um animal utilizado para hipismo, um animal de tração, um animal de passeio, enfim. Mas nesse caso específico, é um atleta de vaquejada. Na anamnese, ou seja, no questionário que é feito direcionado ao tutor ou ao proprietário desse animal para averiguar qual a principal ou as principais queixas que o mesmo tem a relatar ao veterinário, foi relatado as seguintes observações. O animal recebeu de um outro profissional, ou seja, um outro médico veterinário atendeu esse animal previamente e estabeleceu o diagnóstico para infecção fúngica, ou seja, o animal estava ali apresentando um prurido intenso, né? Uma coceira, grosseiramente falando, bem intensa, e aí foi prescrito para esse animal o seguinte protocolo terapêutico: antifúngicos, fenilbutazona, 3 gramas, sendo ministrada por via oral, uma vez ao dia, durante 7 dias, e também a dexametasona, 10 ml, uma vez ao dia, por 20 dias. Ou seja, esse foi o protocolo inicial que o animal recebeu quando foi levado a um médico veterinário específico e foi diagnosticado um problema de infecção fúngica nesse animal. Guardem esse protocolo que nós iremos entender o porquê no decorrer do caso clínico. Entretanto, esse animal foi tratado normalmente, só que 15 dias após o tratamento anterior, ou seja, a partir do momento em que o animal ele recebeu o tratamento, decorreu-se 15 dias, o tutor percebeu que o animal
não conseguia se locomover e passava grande parte do tempo no interior da baia e em decúbito. Ou seja, o animal foi tratado para um problema fúngico, só que o tutor percebeu que havia surgido ali um outro problema, ou seja, o animal apresentava ali problemas de locomoção, né? Ou seja, era algo restrito à pele e que passou para o sistema locomotor desse animal, tendo em vista o fato de que o mesmo apresentava dificuldade para se deslocar. Por isso, ele foi colocado no interior da baia. Além disso, outra observação que é importante fazer aqui é que não foram registrados casos semelhantes na propriedade, ou seja, nenhum outro animal apresentava uma sintomatologia clínica semelhante a essa. É um caso único, um caso isolado. Bom, no exame físico, né, no exame físico geral, que foi feito no paciente, observou-se os seguintes parâmetros: temperatura retal, 38,5 graus, frequência cardíaca, 66 batimentos por minuto, frequência respiratória de 25 movimentos por minuto, apetite caprichoso, TPC de 3 segundos e fezes e urina sem alterações. Ou seja, a partir desses parâmetros, o que é que nós podemos aferir acerca desse animal? Ele apresentava a temperatura levemente aumentada, discreta, mas com uma ligeira elevação. A frequência cardíaca desse animal, bem como a frequência respiratória, estavam consideravelmente elevadas, o que caracteriza aí o quadro de taquicardia e taquipneia. Apetite caprichoso, o que significa essa expressão apetite caprichoso? Ao contrário do que podemos confundir, não é que o animal esteja se alimentando de maneira considerável, uma maneira extensiva até. É um apetite que o animal se alimenta pouco, ele se reluta-se ao se alimentar, por isso o nome de apetite caprichoso. Já em relação ao TPC, de 3 segundos, aponta aí uma leve desidratação, ainda que discreta, é verdade, mas que deve ser considerada. E já em relação às fezes e à urina, não foram encontradas nenhuma alteração que fosse digna de nota. Já no exame específico do sistema locomotor, uma vez que a queixa do proprietário era relacionada à dificuldade de locomoção que esse animal possuía, foi realizada a palpação dos membros torácicos e observou-se que o pulso da artéria digital palmar direita estava com 85 pulsações por minuto, enquanto que a artéria digital palmar esquerda, o animal apresentou 75 pulsações por minuto. Ou seja, são valores aí que, de acordo com a literatura recomendada para a espécie, são valores acima do intervalo de referência que é prescrito. Ou seja, guardem essa informação. Foi realizado também ao locomotor uma radiografia do membro torácico direito, cujo resultado está inserido na imagem ao lado. Ou seja, vendo essa radiografia aqui, agora eu quero a participação de vocês. Vendo essa radiografia aqui, o que é que vocês podem me dizer a respeito das alterações que nós podemos perceber? Só pelo fato de ver a radiografia, sem dar diagnóstico, sem nada. O que é que vocês podem aqui avaliar em relação a essa radiografia? Participem. Ninguém? Gente, fiquem à vontade para falar suas suspeitas, o que é que vocês acham. Essa é uma oportunidade da gente estar discutindo um caso, né? É o momento que a gente tem de aprender. Então, vamos interagir aí, que esse é o momento. Pode falar. Se estiver errado, não tem problema. Que como ele falou, é a hora de aprender. Se acertar, se errar, não tem problema. O intuito aqui é a gente discutir o caso e juntos chegar no consenso, de modo que a gente possa diagnosticar esse animal de acordo com as suspeitas que ele possui. Não fiquem encabulados, não tenham vergonha de falar, participem. Todo mundo está aqui para aprender. Qualquer coisa que não quiser falar, bota no chat aí. Fiquem à vontade. Ninguém?
Ninguém, Alan, estão com vergonha hoje. Vocês estão quietinhos hoje, segunda-feira estava tão animado. Bom, então, ó, então, já que vocês não quiseram falar, a gente vai orientando aqui. Como vocês podem ver, essa radiografia com a projeção lateral, né? E vocês podem ver, não sei se está aparecendo aí o cursor do mouse, mas observem aqui um aumento da radiopacidade da falange distal, bem como o afastamento dessa estrutura em relação à parede externa, né? Vocês podem perceber também que apresenta aqui uma discreta, é verdade, mas apresenta uma leve rotação de falange, né? É algo bem discreto, mas que dá para perceber nessa radiografia aqui. Então, guardem as alterações radiográficas que nós vamos utilizar mais para frente. Pessoal, está indo muito rápido, estou correndo demais. Dá para acompanhar? Acho que tá tudo bem, Alan. A Rayane, ela deu a suspeita dela, laminite. Pronto. E o André Salles também. Ele falou, acho que é o que Darley apresentou. Pronto, olha aí, ó. Tá vendo? Vocês já estão interagindo com as palestras dos colegas, isso é bom de observar. Sinal de que vocês estão prestando atenção, que o pessoal está atento. Muito boa a participação de vocês. Então, vamos às perguntas, as famigeradas perguntas. Então, tendo conhecimento do histórico desse animal, né? Esse animal foi ali tratado previamente para uma infecção fúngica, que essa infecção fúngica, o tratamento acabou evoluindo para um problema no sistema locomotor desse animal, bem como também as alterações que foram observadas, né? E principalmente com a questão da radiografia. Então, dotados desses dados aí, né? Tanto os achados clínicos como os achados de imagem, os achados ali da inspeção, da palpação desse animal, o que é que vocês podem me afirmar? O que é que vocês podem me dizer em relação às suspeitas? Qual a suspeita clínica que vocês têm a respeito desse caso? Alguns já falaram aí. Quem mais quer complementar com alguma coisa? Ninguém? Ninguém, Alan. Então, muita vergonha hoje. Vocês estão tímidos aí, né? Bom, então, para quem falou laminite, a resposta está correta, né? Se trata aí de um caso de um equino que acabou desenvolvendo a laminite. Agora, mais importante do que saber a suspeita é saber o que causou o desenvolvimento desse quadro clínico do animal. Lembrando que a laminite ela tem várias etiologias diferentes, né? Tem a atividade que o animal exerce, tem o manejo alimentar, que esse animal exerce se for um manejo alimentar errado, né? Com muitos grãos o animal pode desenvolver um quadro de laminite. Tem também a questão do uso de medicamentos prolongados, principalmente os corticosteroides, né? Que se você utilizar uma dose muito alta por um período muito tempo, você causa ali um desbalanceamento eletrolítico nesse animal, né? Causando com que a região da falange distal, que possui ali uma circulação sanguínea muito importante para o animal, né? Tem ali uma vasoconstrição e esse animal possa desenvolver um processo inflamatório. Então, uma síndrome cólica também pode desenvolver, ajudar no surgimento de casos de laminite. Então, são várias etiologias diferentes para uma suspeita só. É semelhante com a síndrome cólica. Então, com base nesse caso, eu vou voltar aqui um pouquinho para que vocês possam ter acesso às informações. Então, com base nesse caso aqui, na questão do tratamento que esse animal apresentou, né? Que foi o uso dos antifúngicos, da fenilbutazona e da dexametasona, né? Qual a principal causa, a causa mais provável para que esse animal ele apresentasse esse quadro de laminite? O que é que vocês têm a me dizer a respeito disso? Ó, uma dica aqui para vocês, ó. Antifúngicos, fenilbutazona e dexametasona. A fenilbutazona é um anti-inflamatório não esteroidal. E a dexametasona, ela é um anti-inflamatório à base de corticosteroide. Então, prestem atenção
no tempo que foi ministrado a fenilbutazona e no tempo que foi ministrado a dexametasona. Qual a principal diferença entre as duas medidas terapêuticas desses fármacos? O que é que vocês podem me afirmar em relação a isso? Vocês concordam comigo que tem uma diferença muito grande em relação à fenilbutazona para a dexametasona? E aí, o que é que vocês podem me falar? O Darley colocou aqui dias e composição também. Pronto, perfeito. Você vê que é uma dose muito alta, né? E que foi dada, fornecida ao animal por um período muito longo de tempo. Foram 20 dias de tratamento, né? No caso da dexametasona, que é um anti-inflamatório à base de corticosteroides. E como o próprio Danley apresentou em sua palestra, né, o uso equivocado de medicamentos corticosteroides pode representar um fator em potencial para que o animal ele desenvolva quadros de laminite, que vocês podem ver aqui na imagem, que foi ocasionado e representado pela rotação da falange, né, que vocês podem observar na imagem, bem como a perca de radiopacidade. Então, meus queridos, a causa mais provável para a suspeita desse caso foi o quê? Foi o uso inadequado e iatrogênico, nesse caso, do medicamento dexametasona, que é um anti-inflamatório à base de corticosteroide. Foi utilizado uma dose terapêutica alta durante o período alto e aí causou um desbalanceamento eletrolítico desse animal, causando uma vasoconstricção na região da falange distal, favorecendo assim um quadro inflamatório e o posterior desenvolvimento da laminite. Vocês conseguem compreender essa explanação? Alguma dúvida? Participem, vocês estão muito calados. O André colocou que tá tranquilo, Alan. Pronto, então vamos lá. Vocês vão mandando aí. Então, a partir das informações levantadas nesse caso, seria possível chegar ao diagnóstico definitivo? Ou seja, que informações são essas? São informações do histórico do animal, na qual é levantado ali todo o perfil do animal em relação à raça, em relação ao sexo, em relação à idade desse animal, em relação também à função que esse animal exerce, bem como os achados do exame físico geral, que aí se resume na frequência cardíaca, na frequência respiratória, né, manifestação de dor, já que eram parâmetros ali que estavam aumentados. Né? Tem também a questão do exame físico específico do sistema locomotor, que acusou ali, o animal acusou dor à palpação, né? Acusou também pulso elevado, tanto na artéria digital direita como na artéria digital esquerda, né? E o principal desse caso é a questão da radiografia, que é imprescindível que a radiografia esteja presente, né, em atendimentos que são direcionados ao sistema locomotor dos animais, né? Ou seja, o diagnóstico por imagem, mais precisamente a radiografia, representa uma ferramenta importantíssima para que possa se chegar ao diagnóstico de uma determinada suspeita. Então, com essas informações, na opinião de vocês, seria possível chegar a um diagnóstico definitivo? Ou seria necessário fazer mais algumas avaliações, alguns exames, para ter uma certeza maior? O que é que vocês têm a me dizer em relação a isso? E aí? Vamos lá, gente. Nada? Sim, não? O que é que vocês acham? Dá para fechar o diagnóstico desse animal, sendo como laminite, ou vocês acham que é necessário fazer algumas avaliações a mais, para ter uma certeza maior? Vamos lá, participe.
E aí, Ellen, o que é que você acha? Dá para fechar? Ou é muito cedo para isso? Eu esperaria um pouco mais e faria talvez outra radiografia também. Em que sentido fazer mais radiografias? Mais projeções, com mais detalhes? Desenvolva mais, explique mais. Sim, poderia fazer mais projeções, né, para avaliar como que está ali a situação e ver, né, se o caso iria ficar mais no tratamento clínico, se poderia evoluir para um tratamento cirúrgico, estudar mais um pouco sobre. Certo. Avaliar principalmente também o grau de rotação, né? Da falange distal, porque aí E já interfere também na questão do prognóstico. E até do tratamento em si, né? Como você falou, se vai ser uma coisa mais conservadora ou vai ser necessária intervenção cirúrgica para esse animal. Muito bem colocado, Hélio. Obrigado pela participação aí. Bom, em relação à conduta, você pega um caso de laminite, né? Semelhante a esse aqui. Aí o proprietário lhe questiona, pô, mas e aí, como é que a gente vai tratar esse animal? O que é que eu posso fazer com ele? Vocês, como médicos veterinários, o que é que vocês fariam com esse animal? Qual seria a conduta terapêutica a ser tomada com esse animal? Levando em consideração todo o histórico dele, o que é que vocês poderiam fazer em relação a isso, para melhorar a qualidade de vida desse animal? Seria um tratamento mais conservador, à base de fármacos, ou tratamento mais incisivo? Aí já entra a questão da intervenção cirúrgica. E aí, o que é que vocês podem me dizer em relação a isso? eu acho que poderia colocar o animal no gelo, né, para prevenir que ele venha a ter laminite nos outros membros, né? Entrar com a conduta terapêutica, entrar em contato também, né, com um especialista nessa questão dos cascos, né? Um podólogo, talvez um veterinário especializado nessa área, porque a gente sabe que muitas vezes nós como veterinário, né, a gente às vezes pega casos que talvez a pessoa não seja tão especializada nessa área. Então, dependendo do grau que esse animal esteja, seria bom fazer uma parceria, né, com um veterinário que seja especializado nessa área para ajudar a fechar o tratamento desse animal. Você vai fazer alguma conduta em relação à ferradura, como que esse animal vai ficar. Então, acho que entra muito isso também. Correto. Então, ou seja, é uma coisa que vai além da falange, né? É além da rotação de falange propriamente dita. Aí já é um cuidado todo sistematizado, vamos dizer assim, né? Questão do animal, questão até também do profissional que está lidando com esse animal. E pegando o seu gancho, Ed, que você destrinchou bem, né? Quais recomendações você daria ao proprietário do animal, né? Além da questão da ducha de água fria, que é importante fazer também. Que outras medidas a gente poderia fazer para prevenir o caso, evitar que casos como esse se repetissem na propriedade? O que é que a gente poderia fazer? Quais seriam as medidas profiláticas em situações como essa? Incentivar, né, o proprietário a não estar fazendo medicações, né, ter mais cuidado em relação às medicações, ao tratamento do animal, sempre estar levando o animal, assim que apresentar qualquer sinal clínico de alguma patologia, tá levando para alguém especializado, né, tendo consciência disso, porque dessa forma a gente pode estar levando o animal para ser tratado da forma correta, o que não acontece sempre, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência que, por mais que hoje os proprietários, eles geralmente querem tratar por si só, né? Só que a gente sabe que só um médico veterinário especializado na área
vai saber conduzir da melhor forma. Então, sempre que apresentar um sinal clínico, esse animal deve ser encaminhado para um veterinário que seja especializado para poder passar uma conduta correta, né? E exame clínico, exame laboratorial, sempre nada de fazer exame metendo as caras achando que sabe o que é. Não, a gente só pode confirmar alguma coisa depois que o animal ele passar pelos exames. A gente não pode ficar no achismo, porque é no achismo que às vezes a gente chega até a perder animal. Então tem que ter todo esse cuidado, né? Verdade, né? Não só a prudência ao examinar esse animal, como também todos os cuidados necessários em relação ao manejo, né? As instalações que esse animal fica, questão do manejo alimentar também é muito importante, né? Você dá ali uma dieta equilibrada para esse animal, na relação volumoso e concentrado, que os meninos falaram mais cedo. Tem também a questão do regime hídrico, que é muito importante você manter esse animal hidratado, né? Aí já evita até a questão do estresse, né? Então, assim, são várias coisas que, por mais simples que possam parecer, mas que são muito importantes para prevenir a incidência dessa patologia específica e também garantir ao animal o seu bem-estar clínico, o seu bem-estar social, enfim, uma série de coisas aí que ajudam a manter a saúde do animal em dias. Alguém quer complementar com mais alguma coisa, acrescentar? O André, ele tinha falado aqui em relação a engessar o membro ou até mesmo colocar uma palmilha. Sim, sim, também é válido. Aí já em casos mais graves, né? Que o animal reluta muito a movimentar, que tem ali uma dor muito intensa no local, né? E já que o André comentou aí a respeito da palmilha, é importante também a questão do casqueamento, né? O animal também utilizar ferraduras, que já melhora também a questão do apoio, né? E aí previne também que seja um problema ali que vá acometendo não só esse animal, mas também outros específicos do plantel. E também com relação à função que o animal exerce. Por exemplo, um animal que é um atleta, um animal de vaquejada, a gente sabe que é um animal muito exigido, né? Então, a atenção que esse animal deve receber em relação a problemas no sistema locomotor é muito maior. Existe aí também um cuidado maior, tanto do proprietário, como também um acompanhamento veterinário mais intensivo com esse animal. Obrigado, André, pela sua colaboração. Alguém quer complementar com alguma coisa? Ficou com a dúvida em algum ponto? Nada? Nada, Alan. Tudo tranquilo. Pronto, então, nós encerramos aqui a discussão dos casos clínicos, né? Gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram presentes até o horário, né? Até o dia de hoje. Foi bastante proveitoso discutir esses casos clínicos com vocês, né? Vocês participaram bastante. Hoje estava um pouco tímido, mas a questão do cansaço é normal, né? Mas o importante é que a gente está aqui para poder compartilhar o conhecimento, né? Muito importante ter esse feedback com vocês. Agradeço também aí aos professores pelo apoio, professor Adriana, professor Marcelo, né? Também agradecer também aos colegas do projeto, Ellen, Rômulo, Raíssa, Brenda, Ana Luísa, que ajudaram aí na elaboração dos casos clínicos, né? Foi de suma importância o apoio de todos vocês durante a elaboração desse trabalho. Então, fica aí a palavra aí para os professores, que quiserem falar alguma coisa, e boa noite, né? E agradecendo novamente aí a todos que participaram do evento. Se a pessoa quiser falar, fica à vontade. Bom, muito obrigada a todos vocês que participaram, né, do nosso evento. Novamente, eu agradeço
aos nossos alunos, né, que se empenharam, que fizeram toda essa apresentação, prepararam tudo com bastante empenho, com bastante carinho. E eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante, né? Caso alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar, perguntar sobre o nosso projeto, alguma outra coisa, pode ficar à vontade, né? Alguém gostaria de falar se participa de um projeto de extensão como o nosso, na sua cidade de origem, como é que é? A gente gostaria de abrir, então, para vocês também falarem alguma coisa sobre a faculdade de vocês. Então, já que ninguém gostaria de se manifestar, eu agradeço novamente, então, a participação de todos. Desejo um bom final de noite para vocês, né, um bom descanso. E amanhã a gente, então, colocará as palestras lá no site da Evelyn, também no YouTube, e aí vocês vão poder acessar, ver novamente, dar mais uma olhada, tá bom? Então, obrigada mais uma vez e uma boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima aí, se Deus quiser.